Olha, encontrei aqui um senhor com 101 anos. Está a dar o seu passeio. Boa tarde. Boa tarde. Então anda a dar o seu passeio? Olha, dar uma passeata, já me custa andar que as pernas estão muito fracas, Mas faz bem dar um passeio, não é? faz bem dar uma passeata. Esticar as pernas. Ainda qualquer coisa. E falar um bocadinho com este senhor que ontem fez 100 ou 101 anos. Sim. 101 anos. Então nasceu em que ano? Lembra-se a data? Não me lembro de chegar aqui, mas dizem que é que nas 21. É o dia 20 de Abril, é o dia dos anos. 20 de Abril. Portanto, se nasci em 1920... 21? É 21. 21. Sim, senhor. O senhor nasceu aqui, é aqui de São Jorge, nasceu onde? Na povoação de Santo António, é a freguesia, é Norte Grande, mas tem duas povoações, uma para um lado e outra para o outro. De um lado é Norte Grande, é a sede da freguesia, para um lado é uma povoação chamada Arbeira de Areia, para o outro lado é uma povoação chamada Santo António, que é o padroeiro lá da igreja, e eu nasci foi nesta povoação de Santo António. E Santo António, já agora, é um lugar pequeno e tinha duas sociedades. Não, tinha só uma, hoje era um lugar pequeno, hoje não tem quase ninguém, mas quando eu era novo Mas tinha... tem dois salões, Tinha à vista, não, tem só um, só lá ao pé da igreja. E tem o outro lá à frente. Hã? Tem a sociedade lá à frente. Tem. Está fechado. É isso, hoje está fechado porque hoje não tem quase ninguém, mas quando eu era novo tinha cerca de 500 pessoas. Pode ser. Cerca de 500 pessoas. Está melhor. Santo António teve 500 pessoas? Tinha à volta de 500 pessoas. E não é freguesia, é um lugar. É um lugar, fica a 4 ou 5 km do Norte Grande, que é a sede da freguesia, e para o outro lado, outros 4 ou 5 km, tem outra povoação chamada Ribeira da Areia. E vamos lá ver, qual é o segredo de chegar a 101 anos? Olha, eu já tenho dito isto um monte de vezes. Eu, quando era novo, as pessoas mais velhas diziam coisas como ainda agora se diz que não são verdadeiramente certas. E então diziam que Jesus Cristo, quando tinha vindo ao mundo, que quando tinha caminhado para ir para o céu, que tinha dito: fica-te para aí de mundo de enganos, que se chegares a 2000 anos, de lá não passarás. E então a minha mania, ou que se me meteu na cabeça, foi ver se chegava a 2000, ao ano 2000. E já passou. E já lá vamos mais. Então vai ficar para a semente. Uma semente já muito estragada. Mas chegar a uma idade dessas tem a ver com a alimentação? O senhor, a alimentação, eu disse que hoje a alimentação é melhor, é mais diversificada, mas eu acho que naquele tempo, olha, por exemplo, uma refeição, porque quase todas as pessoas daquela povoação criavam vacas. Portanto, em quase todas as casas, ou praticamente em todas as casas, havia uma refeição por dia que era leite. Às vezes comia-se leite e pão, outra vez fazia-se sopa de pão de milho numa tigela e botava-se leite em cima e comia-se a sopa de pão de milho. E uma refeição era sempre aquilo. As outras coisas eram variadas, um colo de couves, um colo de fungos, um colo com agriões, tudo coisas variadas. Havia bifes com batata frita? Nesse tempo não se fazia muitas coisas fritas, era coisas mais ligeiras. Quer dizer, a alimentação, acho que em certo sentido não era pior do que hoje, apesar de hoje haver muita coisa muito sofisticada que não havia naquele tempo, mas eu acho que a alimentação era boa para a gente. E a sopa de leite era com pão de milho ou de trigo? Qual? O trigo era um luxo, era pãezinho de milho e era bem bom. Dizer que quando a gente apanhava pão de trigo, isso era de gente rica. E o pão de milho era feito em casa? Era feito em casa Ou até... seja, que semeavam o milho? Escuta, até eu uma vez não sei que perguntaram se havia alguma padaria em Santo António e eu disse: há 100 padarias. 100 padarias, isso é impossível. É assim, senhor, cada casa é uma padaria, cada casa tem o seu forno, cada casa coze o seu pão em casa uma vez por semana, portanto são 100 padarias. Está a perceber? E toda a gente matava o seu porco?
Sim, era quase tudo. Até eu lembro-me da minha mãe dizer, a minha mãe tinha 17 anos quando o seu pai morreu, mas ele percebeu que ia morrer, eu estava muito doente, foi a São Miguel, estava muito doente, e disse, ó mulher, a rapariga, tens essas crianças, tinha 7 filhas, não tinha rapaz, era tudo rapariga, tens essas crianças todas, eu vou-te pedir uma coisa, faz a diligência, compra quando eles são pequeninos, e mata todos os anos um porcunho, porque se matares todos os anos um porcunho, tens sempre mais um comidinha para dar a essas crianças. Hã? Está a perceber? E como é que guardavam a comida e a carne? Era em frigoríficos, arcas? Era, e digo que ainda tem lá um frigorífico que havia, só antigamente havia frigoríficos, chamavam aquilo barças, é uma coisa grande de barro, grande, chamavam aquilo um braça, punha-se uma fiada assim de carne ali, espalhava-se um bocadinho de sal por cima, punha-se outra fiadinha de carne por cima, mais sal por cima e conservava-se ali como se conserva num frigorífico. E era bem saborosa a carne? E era saborosa, e saudável, não fazia mal a ninguém. Mas era desta maneira é que conservavam as coisas, era com sal. E as bebidas? O senhor foi sempre uma pessoa de beber aguardentes e assim ir para os cafés, para os bares? O meu pai tinha alguns defeitos, mas beber nunca ouvi grosso, nem bebido. E eu também. O meu pai fumava muito, eu apanhei uma grande badeira foi com tabaco, porque o meu pai fumava muito um tabaco, uns maços de cigarros conhecidos, não sei se o senhor ainda conheceu, era Santa Justa, dizem que é um tabaco forte. E eu um dia tinha, e mais uns amigos meus, tinha aí uns 15 ou 16 anos, eles estavam lá a brincar numa beirada do caminho e eles andavam com tabaco e coisa, e disse, vocês esperem que eu fui a casa e o meu pai comprava, era aqui nas velas, no depósito de tabaco, comprava um maço com 2 maços e punha lá numa prateleira, eu lá roubo um mocinho de cigarros ao meu pai, apanhei uma madeira de tabaco a fumar, que eu fui para casa e dizia, mãe, que eu vou morrer, e vomitava, mas a minha mãe estava a ver o que era de ter bebido, e foi-me dando um café, e disse, bebe um cafezinho que não morre, não é isso, não é nada, e passou. Portanto, acha que a bebida não é que dá muitos anos de vida? Pois, acho que não, Nunca foi pessoa de beber muito, bebidas de álcool? Bom, eu acho que muita bebida é que estraga a vida à gente. E como é que era a infância naquele tempo? Olha, a minha infância, o meu pai era pobre, mas não era um pobrinho de pedir, que ele tinha umas terrinhas, tinha uns postinhos e tinha vacas e... O que é que estamos a falar? Da infância, como é que foi a sua infância? Quer dizer, tinha vacas, mas não era só eu, era toda a gente, andava descalcinho eu andei descalcinho até aos 20 anos e era toda a gente, grandes e pequenos, mais ricos ou mais pobres, andava toda a gente descalça. E era um lugar frio ali no... Mas eu só me calcei quando fui para a tropa. Até lá andei e era toda a gente que andava sempre descalça. Até há uma história engraçada que eu já contei, mas não sei se já contei assim. Veio um senhor da América e trazia umas botas até o joelho altas. E nunca ninguém tinha visto uma botas. Olha aquelas botas muito grandes. Olha, não fui, ninguém não conhecia senão por José Bota, o José da Bota. Vestiu o apelido. Vestiu o apelido e disse, olha o José Bota. E o senhor trabalhava no campo, os seus pais eram do campo, era? O meu pai tinha umas vaquinhas e tinha terras, semeava milho, semeava trigo nas terras e tinha umas vaquinhas. Não tinha muitos postos, mas havia pessoas de fora que compravam lá postos e arrendavam os postos. Olha, aquele posto é tanto, arrendo, tanto. E o senhor trabalhava na terra também? E eu também trabalhava lá com o meu pai. Até que idade é que o senhor trabalhou na terra? Pois eu trabalhei na terra até depois dos 20 anos, eu só deixei de trabalhar na terra depois quando aprendi a fazer contabilidade, comecei a fazer contabilidade já com certa idade. E como é que o senhor tinha muito estudo para poder fazer contabilidade? Eu tinha a 4ª classe e até era fraco em matemática, mas aprendi a fazer contabilidade. Eu até quando fui para Angola, chego lá
e lá o presidente da sociedade para quem eu fui fazer a escrita apresentou-me a contabilidade, mas era uma contabilidade, era um processo diferente daquele que eu usava. E aí só o senhor, ele era Vicente Teixeira de Matos, disse: "Ó, senhor Vicente, eu sei fazer contabilidade, mas não é desta maneira." E ele disse: "Você não sabe o que é o deve e o haver de uma conta." Homem, isso eu sei o que é. Então não se chateie que vai para aí. Ponha-se a mão que tal dia vai mais eu para nós estávamos a 300 km de Luanda. Caminho mais ele num carro, fomos para Luanda, estive lá 3 ou 4 dias. Era a casa então que fornecia o material, mas era um tipo de escrita que ainda era mais simples do que aquela que eu sabia. E peguei-lhe com facilidade, porque ele veio os documentos, aqui tinha um documento de alguns 3 ou 4 meses e todos por ordem de datas, e aí comecei a puxar os documentos e a senhora que estava lá, uma menina que estava lá, que vendia aquelas coisas, o primeiro lançamento que fiz já foi mesmo no livro conforme era para ficar, e num dia aprendi a fazer aquele processo que eles tinham lá. Como é que um homem de Santo António, do lugar de Santo António, e com a quarta classe vai fazer contabilidade para Angola? Olha, eu, como tinha a quarta classe, havia lá uma cooperativa de laticínios e houve alguém que se lembrou: "Pá, tu tens uma boa quarta classe, porque é que não aprendes a fazer contabilidade?" E eu fui para a Ribeira Seca, para uma freguesia onde havia lá um senhor que fazia contabilidade, o nome dele era até António Maria Paulo. Eu estive lá, natural do Portugal, não é? natural do Portugal, e eu estive lá 3 meses em casa dele, paguei-lhe para estar lá, e em 3 meses que estive lá aprendi a fazer contabilidade. O senhor pagou para aprender na casa dele? Hã? Pagou para aprender na casa do senhor? Depois estive lá em casa dele, paguei-lhe X para pagar também a paróquia e a cama que ele tinha. O senhor não ia todos os dias para casa? Não, eu ficava longe, eu fiquei lá. Não havia carros? Ele tinha lá a cama, disse que é que fiqueava lá, e só paguei a estadia. Não havia carros para ir para casa? Mas nesse tempo não havia. E como é que vai parar a Angola então? Como é que foi convidado para ir para Angola? Eu já disse isto várias vezes. Eu tinha lá um primo meu que depois foi para a América e já morreu, que era sócio de uma sociedade que tinham lá, e ele era até diz que era um bancário que estava lá, que é que ele fazia a escrita, e ele foi-se embora e ele sabia que é que sabia fazer contabilidade, escreveu, sei que queria ir para lá, com o escudo, que aqui em Angola também era escudo, mas com o escudo que era um pouquinho mais baixo do que em Portugal, mas quase igual. Se queria ir, que ia ganhar 6.000 escudos. Para quem que está aqui a ganhar 1.500 e vai ganhar 6, eu não pensei 2 vezes. E tinha família? Pois eu tinha 3 filhos, mas eu fui sozinho nessa altura, até a minha mulher depois foi ter comigo. Eu estive lá só 2 anos e 3 meses, porque foi quando arrebentou depois a guerra. Eu até tive ainda uma certa sorte, porque havia em Luanda um senhor que tinha até uma pensão, e eu fiquei lá, e eu disse: "Epá, eu tenho um dinheirito, tu havias-me comprar uma passagem para eu ir para aí." Olha, eu paguei a passagem, mas foi uma coisa mais bem linda ainda, porque aquilo depois fechou-me uma revolução, aquilo começou a gente a fugir para a África Sul e a fugir para uma banda e para outra, e aí felizmente, porque paguei a passagem, vim para cá sem dificuldades. Foi assim. E depois acabou a guerra, quando foi a guerra o senhor teve que vir para cá? Foi. E quando veio para São Jorge, continuou na contabilidade? Pois, continuei depois na contabilidade. Em que sítio? Eu tive até 4 anos em Santo Antão do Topo a fazer a escrita lá, que eles tinham. Não tinham lá quem fizesse, e o que estava lá era um médico do continente, que era o gerente da cooperativa, contratou-me e fui para lá, estive lá 4 anos a fazer a contabilidade escrita da cooperativa de Topo. E chegou a fazer contabilidade aqui nas cooperativas de Loural? Ou... Não, no Loural não. Fiz a Santo António e ajudei uma menina que era de Norte Grande. Ela convidou-me para eu ir lá para ensinar, que ela estava a começar também, não tinha muitos conhecimentos, ela dei umas liçõesitas. Foi assim a minha vida. E
E o senhor, além da contabilidade, chegou a fazer outras coisas, não era? Pois, eu até, quando me casei, toda a gente tinha umas vaquinhas, então eu comprei 2 ou 3 vaquinhas, ou o meu pai deu-me uma e uma sogra deu-me outra, e eu comprei outra. Comecei tratei de umas vaquinhas, uns postos à renda. Eu só tinha uma adega numa fazã. Ah, Eu só tinha uma adega numa fazã. é numa chamada Fazenda Além, tá, e ainda lá está. Este meu filho que está aí vai para lá todos os sábados. Eu tenho uma ideia que uma vez entrevistei lá o senhor e já não era criança nenhuma, e o senhor ia a pé lá abaixo, que lhe andei um bocado. Pois é, mas eu gostava mais de subir do que de descer. É engraçado, então. Explico, eu explico, como dizia eu explico. É que andar para baixo, se uma pessoa cair para a frente pode ir 10, 20, 30 ou 40 metros. E andar para cima, se cair para a frente fica mesmo ali. Está percebido? Tá certo. Por isso é que eu gostava mais. Muita gente diz, para baixo é muito melhor, para cima. Para mim é. Mas eu preferia subir. Porque para descer, se caísse para a frente, eu já vi para onde é que subir. E a subir para cima, a gente se cair para a frente, fica mesmo ali. E trabalhos de mão, chegou a fazer alguma coisa de arte? É um artesanato chamado balaios. Balaios? Não sei se eu já... Para que é que servia o balaios? Como? Para que é que servia os balaios? Olha, aqui há pequenos, eu tenho ali em casa uns pequeninos que levam 2 ou 3 quilos de milho e faziam grandes que levavam 15 ou 20 quilos de milho ou trigo para manusear milho. Porque aquilo balaio não tem buracos, não deixa cair nem trigo nem nada. E é feito de quê? É feito com vimes e palha. O vime é rachado e fica só a partezinha de fora do vime maleável, a gente vai molhando aquilo em água para ficar molinho e dobra bem e é com vime e palha por dentro. E como é que começou a fazer isso? Porquê é que começou a fazer isso? E comecei a fazer isso porque quando era novo havia lá um vizinho nosso que ensinava rapazes a fazer balaio e eu à noite íamos para a casa dele e ele é que ensinou muita gente lá a fazer aquilo. Os serões, então, antigamente os serões lá na freguesia, o que era? Era essas coisas? Pois era. Eu costumo dizer que nesse tempo que a noite era muito maior do que agora. Não havia televisão, não havia as coisas. A luz a petróleo era? A luz a petróleo? Era a luz a petróleo naquela altura, era assim, senhor. Jogavam às cartas? E velas. Até faziam bailaricos regionais nas casas e então era um pedaço de cana, cortavam-no assim chanfrado, assim, e com um prego pregavam-no no frontal. E era ali à volta da casa, fazia-se os bolhos, à luz da vela. Não havia Petromax, nem havia essas luzes que há hoje, nem havia eletricidade. Faziam os bailes nas casas particulares, não havia salões? Não, nesse tempo não havia salões, depois é que fizeram depois então é que chegaram a ter lá uma filha harmónica, mas depois isso já tudo desapareceu. Já foi agora. Aquilo naquele tempo tinha 500 pessoas, agora não sei se não chega a 100, tem para lá pouca gente. E como é que era a roupa naquele tempo? Compravam, vinham de fora? A roupa havia até costureiras em que havia senhoras que faziam roupa para quem quisesse, calças e camisas, havia senhoras que faziam para pagarem, faziam a roupa, não havia roupas feitas à venda. Mas tinha que comprar o tecido. Hã? Tinha que comprar o tecido. Comprava-se, chamava-se cotinho para fazer as calças e para as camisas, que como eu tenho essa camisa, chamavam uma camisa de linho, era calças e camisas, assim que era a roupa que a gente usava. Só que nesse tempo hoje andam homens grandes só com os calções, mas naquele tempo só andava de calções rapazinhos até aí aos 10, 11 anos e daí para cima era a calcinha para baixo até ao pé. E naquele tempo as calças eram remendadas, agora já se compra as calças rotas. E parece que são coras. Naquele tempo, se um rapaz andasse com um rapaz assim de 20 anos e andasse com umas calças rotas como anda hoje,
não havia rapariga nenhuma que olhasse para ele. Mas se fosse remendada já não havia problemas. Pois não, porque quando havia um buraquinho, botava-se um remendo e tapava-se o buraquinho com um pedaço de fazenda. É? Olha. E o senhor lembra-se naquele tempo, rezava o terço à noite em família? Não, era assim, em quase todas as casas, até havia casas que ficavam ao pé da estrada que a gente quando passava ouvia as pessoas em casa a rezar o terço. Eu acho que quase toda a gente rezava o terço naquele tempo. Isso era bonito, não é? Olha, para quem é cristão e católico, era. O senhor chegou a fazer parte da igreja em alguma coisa? Como? Chegou a ajudar nas missas? Nas missas? Chegou a ajudar? Não cheguei. Nunca chegou a ajudar? Uhum. E as festas naquele tempo? Iam para a festa, mas não levavam dinheiro, não havia dinheiro, não é? Como é que era? Pois já sabe que não havia muito naquele tempo, olha. E então, depois o senhor, mais tarde, depois ficou viúvo e foi para o lar de idosos, não é? Não, eu fui para lá com a minha mulher, porque ela adoeceu. Eu estive lá, ela esteve lá há 10 anos e mais eu. Ela morreu há 3 anos. Ela fez 20 anos no dia. Fez 90 anos no dia 20 de dezembro e morreu adiante do dia 19 de março, quando tinha feito os 90 anos. Dele uma doença aqui, mas não sei como é que chama aqui na garganta. Uma doença qualquer na garganta que ela durou 3 dias. Ainda pensaram em mandar para o Faiola para a terceira, mas os médicos entenderam que ela que não tinha cura, gastou-se em 3 dias. E qual é as suas doenças? Ah? Qual foi as suas doenças mais graves? A minha doença mais grave foi quando eu estive na tropa, juntamente com mais 2 colegas meus. Nós fomos fazer uma marcha noturna para uma mata de árvores, onde no chão havia disto que chamam azeluína, que é erva mole. E a gente à noite estava a bom tempo, mas aquilo é uma coisa fria. E eles faziam exercícios lá de noite, os comandavam, mas a gente, para fugir aos exercícios, deitava-se em cima daquela erva e muita gente adoeceu por se deitar naquela azeluína que chama erva, a gente chama de azeluína, você sabe o que é, uma erva mole e fria, e muita gente apanhou ali frio por se deitar em cima daquilo. E eu apanhei uma doença que não me pegou foi no pulmão, mas na pleura. Ele foi há 3 anos a curar-me, a levar injeções nas veias, naquele tempo os médicos receitavam muitas injeções nas veias. Ele veio um montão de injeções aqui nesta veia mais grossa que a gente tem aqui na seção, injeções nas veias. Mas nunca foi pessoa de fazer muitas operações? Não, isso não. Graças a Deus. E estou aqui? E está aqui, estou aqui porque o que não presta dura mais que o que presta. Acha que sim? Se eu for muito bonzinho, vai-se embora a caminho. E porquê é que o senhor acha que não presta? O que é que fez? Fez algum motivo para isso? Não, mas é uma coisa que se me meteu na cabeça. Sim, senhor. Veja se lembra assim mais alguma história que se passou na sua vida, assim que seja engraçada. Olha, há certas coisas, por exemplo, tinha vindo de São Miguel um senhor ali para a minha freguesia e estava lá a morar em casa de uma gente e costumava, e tinha lá vacas nos pastos lá para cima e eles mandaram-me lá ver as vacas estavam bem. E o homenzinho foi lá ver as vacas e disse, opa, está lá uma vaca caída na fundura. A fundura é então uma ribeira, mas é uma ribeira que não é assim paredes, é assim muito aberta para fora. Ele foi lá ver e disse, mas está lá uma caída na fundura. A fundura é então a ribeira, mas... E isto era muito alto, o lugar onde ela caiu. Ele disse, de um lado é alto e do outro é altinho. Olha, dali para dentro ele era o senhor altinho. Está a perceber? Porque ele disse, de um lado é alto e do outro é altinho. Dali para dentro era o senhor altinho. Hã? Era coisas que havia naquele tempo. Havia peças de teatro antigamente? Havia, quase todas as freguesias tinham um grupo que fazia teatro, porque fazia-se festas e não havia televisão, não havia coisas, e então à noite fazia um palco, lá num lugar qualquer, um palco, e a gente fazia ali como ele representava ali. Eu também representei várias vezes. E o que é que representava, lembra-se? Vários papéis.
Havia até uma comédia que tinha um senhor que era assim meio maluco, chamava-o Pancrácio, porque ele fazia assim umas coisas mal amanhadas, e eu também cheguei a fazer papéis desses, nesse grupo de teatro, também tive. E como eu não era assim muito forte nem muito talentado, o primeiro papel que eu fiz nisso, tinha-me casado há pouco tempo, fui fazer de mulher, porque nesse tempo as raparigas não iam representar. E então eu, como a minha mulher era assim grossinha, eu vesti o vestido de casamento dela branco e fui fazer o papel de mulher, como se fosse, era um homem, mas fiz um papel como se fosse mulher. Nesse tempo as mulheres não iam representar? Não, pois não iam. Então porquê? Olha, não era costume, era só os homens. Depois mais tarde começaram a ir então as raparigas, mas até de uma vez havia um que era muito divertido e uma vez saiu nas comédias e foi para a primeira vez, nunca tinha ido raparigas, mas ela resolveu, disseram-se porque é que ela não ia e ela disse, posso ir. A rapariga foi e vem para dentro, abre a porta e estava ao lado da porta e ela diz, Moto José, esta comediana chegou ao fim, porque é? É porque o Joaquim Belino, ele era Joaquim Belino. O Joaquim Belino está bêbado, tem uma bateria, uma coisa medonha, mas ele não estava nada de bêbado. É que ele, nos ensaios, não fazia o papel como era para fazer, e lá dentro começou a fazer uns trejeitos e umas coisas, e ela lembrou-se que ele estava bêbado. E disse, não te chateis que ele não está bêbado, ele está bem discreto, só que fez aquilo justamente para dar graça. Para dar graça. O senhor trabalhou para o Martins G. Rebelo, pá. Pois trabalhei. Foi. Ele tinha uma fábrica até perto da minha casa, tinha lá uma fábrica que eles compraram. Mas chegou a fazer queijo ou só trabalhava na contabilidade? Não, eu não fazia queijo, trabalhava era na contabilidade. O senhor sempre gostou de ler? Olha, desde novo, comecei o Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, foi dos primeiros romances que eu li, que é um romance ainda hoje muito falado e que tem alguma virtude que eu não sei qual é, mas que é o Amor de Perdição, o senhor talvez já lesse e sabe o que é. E li de Camilo, li dessa de Queiroz, era como aparecia. Li muitos romances, então, muitos romances mesmo. Hoje ainda lê? Eu hoje gosto ainda de ler, mas já não consigo ler tanto tempo como lia, porque começo a ficar meio tonto. E não precisa de óculos? Se a letra não for muito medonha, é desta vista, se fechar esta, eu não conheço o senhor, vejo só um vulto. Esta está quase cega, mas esta tem uma catarata. Mas o doutor Denis já tirou-me uma catarata destas e ele disse, e esta outra? Ele disse, olha, enquanto tu vires bem por essa, não aconselho a operar essa outra, nunca me operou esta. Portanto, se fechar assim, eu vejo um vulto, mas não conheço ninguém. Mas então essa está a dar para as duas? Mas esta está a ver muitíssimo bem. Vejo, felizmente, se for até a letra que não seja muito medonha, leio mesmo sem óculos. O artesanato, o senhor ganhava dinheiro com isso, com o artesanato? Não se ganhava muito dinheiro com o artesanato. Mas chegou a vender? Mas cheguei a vender, eu até por acaso vendi um bolaio grande que levava, levava talvez uns 15 ou 16 quilos de milho lá dentro. Aparece aqui um senhor da América, mas ainda relativamente novo, ele tinha 40 anos e disse que tinha ido com 20 para a América, estava a 20 na América. E ele chegou aqui e vê-me no bolaio e disse, epá, o senhor fala disso, o senhor não me disse, vende. Já, moço, eu diga quanto é que é por ele que tenho que levar isso para a América. E eu depois arrependi, eu não sei já quanto é que ele pediu, mas depois arrependi de não ter pedido mais, porque ele, assim que ele disse, homem, está vendido, e fechou-me que vou lá e eu vou para levar para a América, porque quando tinha ido para a América com 20 anos, tinha desbalais em casa dos seus pais e ele era um homem ainda relativo, ele tinha 40, há 20 que estava na América, tinha ido com 20 para a América e comprou-me um bolaio. Além da Angola, viajou para mais algum lugar? Eu viajei, tenho um filho meu em São Miguel, que ele não é arquiteto nem coisa, mas é mestre de obras. Ele fez uma casa e desde os alicerces à última telha ele é que fez tudo sozinho, como quem diz, mas é que manobrou a obra toda.
fez a casa por conta dele. Ele vivia em São Miguel, casou lá com uma corusca. Mas já foi ao continente português? Eu passei no continente, mas não... Não sei. Até há uma história que eu nunca me esqueci. E quando fui para Angola, tive 2 ou 3 dias em Lisboa, e um dia ia lá por uma rua adiante, e a passar por debaixo da ponte que enterra a ponta aquela ponte que hoje diz que é 25 de Abril, que não é nada 25 de Abril, que quem não mandou fazer foi o António de Oliveira Salazar. Eu nem quero falar no António de Oliveira Salazar, e até já se zangaram uma vez comigo, e eu disse, depois que mataram o rei Dom Carlos, até hoje, o melhor governo que Portugal teve foi o tempo de que Salazar teve lá. Porque ele era de gente pobre, estudou, mas era de gente pobre, e ele ganhava, mas ele era poupado. Foi um homem sério. E era um homem sério. Muita gente não gostava dele. Hoje em dia não há confiança nos políticos. Hã? Hoje em dia não há confiança nos políticos. Olha, até aquela senhora Le Pen na França, até já a acusaram dela ter desviado dinheiro. Hã? E é candidata à presidência da França, que provavelmente não vai ganhar, mas não é. É verdade. Acontece estas coisas. E o que é que o senhor acha da guerra da Rússia e a Ucrânia? Hã? O que é que acha daquela guerra? Eu acho que aquela guerra que não devia existir, é o que eu acho, principalmente. Porque a Rússia é a Rússia, mas a Ucrânia também é uma nação que produz muito trigo, muito milho e produtiva. E a Rússia, acho que não devia fazer guerra, não quer anexar aquela nação, anexar à Rússia, mas acho que isso não vai ser muito fácil de fazer. Este vírus, a pandemia, foi um problema grande para nós, não foi? Para o mundo? Olha, eu felizmente não apanhei, mas... Sim. Mas para a economia foi até tenho um filho meu que está a morar na Ursulina que apanhou agora e era para ter vindo aos meus anos de ontem, que fizeram uma festinha lá em cima e ele não veio porque está com essa doença. O senhor lembra-se do tempo da peste? Do O tempo da peste? tempo Da peste, que morreu muita gente? Não, a peste foi foi em 1920. Sim, mas eu ouvi falar. Eu nasci em 20, portanto, eu ouvi falar porque morreu uma minha avó, mãe do meu pai, morreu nessa altura, com essa doença. Até chamava a peste espanhola, porque ela tinha vindo, quer dizer, primeiro apareceu na Espanha e depois é que entrou em Portugal. Mas é assim a vida. Sim, senhor. Ok. Não vai apanhar mais frio. Olha, muito obrigado por este bocadinho. Oh, senhor, não tem nada a qual é as suas previsões? Vai durar até a 110, 115? O que é que está a pensar? Ah, não, as minhas previsões é que, como eu já disse ao senhor, quando era novo, pensava em chegar aos 2000. E já vai em 2022. Mas já passei a data. Já passou 22 anos. Já. E há de passar muito mais, se Deus quiser. Olha. Sim, não pediu para vir, também não vai pedir para ir. Olha, não está à minha conta. Ok, está com aspecto. Ok, muito obrigado. Não tem nada a que agradecer, senhor. Muita saúde. Não me custa nada. Aí responder, outro dia, eu sou muito mal criado e mal educado. Eu há dias estávamos a falar, eu e mais umas senhoras, eu conhecia as senhoras bem, mas não sei como foi, que elas começaram a dizer, o senhor faz balaio, é um balaieiro. E eu disse-lhe, e se eu fizesse panelas? Mas a senhora não quis responder certo. A senhora não respondeu como eu esperava que ela respondesse. Disse, se o senhor fizesse panelas, o senhor era um artesão. Boa! Ela desviou. Ela desviou como o senhor. Então, boa viagem. Olha, também o senhor, por embora. Ok, obrigado.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.